E aí, galerinha do Teamfy, beleza? Esse é o primeiro episódio da série Vida Hardcore. Aqui eu quero fazer algo diferente. Enquanto sobrevivo nesse mundo hardcore, quero conversar sobre alguns assuntos que fazem parte da nossa vida. O objetivo de hoje é conseguir algumas ferramentas de pedra, arrumar comida e encontrar um lugar legal para construir nossa primeira base. Mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que é difícil ser santo nos dias atuais? Porque eu acredito que muita gente olha para a santidade como algo distante. A gente vê influenciadores católicos, padres e pessoas com uma fé muito forte e pensa que nunca vai conseguir chegar lá. Mas talvez o problema não seja a santidade. Talvez sejam os medos que carregamos. Por isso eu separei 3 deles para conversar hoje. O medo do que os outros pensam, o medo de abandonar a vida antiga e o medo de dar errado. Vamos começar pelo primeiro, o medo do que os outros pensam. Eu acho que esse é um dos maiores desafios da nossa geração. Hoje todo mundo tem uma opinião, todo mundo comenta, critica e julga. E sem perceber começamos a viver para agradar as pessoas. Talvez você já tenha sentido vergonha de rezar em público. Talvez já tenha ficado quieto quando alguém zombou da sua fé. Talvez já tenha escondido aquilo em que acredita para evitar discussões. E eu entendo isso. Ninguém gosta de ser rejeitado. Mas existe uma verdade simples. Você nunca vai agradar todo mundo. Sempre vai existir alguém para discordar de você. Então por que deixar que a opinião dessas pessoas controle sua vida? A fé exige coragem. Não a coragem de nunca sentir medo, mas a coragem de fazer o que é certo mesmo sentindo medo. Agora vamos para o segundo ponto. O medo de abandonar a vida antiga. Esse talvez seja ainda mais difícil, porque mudar dói. Todos nós temos algo que precisamos deixar para trás. Um hábito ruim, um pecado recorrente, uma amizade que não nos faz bem, um comportamento que sabemos que precisa mudar. O problema é que nos acostumamos com essas coisas, mesmo quando elas nos prejudicam. O conhecido parece confortável e por isso temos medo de mudar. Mas toda transformação exige renúncia. É impossível crescer segurando tudo aquilo que nos impede de avançar. E talvez a pergunta seja: o que eu estou segurando que Deus já me pediu para soltar? Porque muitas vezes o maior obstáculo entre nós e a mudança não é o mundo, somos nós mesmos. E isso nos leva ao terceiro medo, o medo de dar errado. Quem nunca pensou: e se eu tentar e falhar? E se eu cair de novo? E se eu não conseguir? Muita gente desiste antes mesmo de começar por causa dessas perguntas. Mas existe uma diferença enorme entre cair e desistir. Cair faz parte da caminhada. Desistir é abandonar a caminhada. E eu acho que esquecemos isso com frequência. Olha esse mundo hardcore. Eu posso morrer a qualquer momento. Posso cometer um erro bobo e perder tudo. Mas nem por isso vou ficar parado. Porque ficar parado não me leva a lugar nenhum. Preciso explorar. Preciso correr riscos. Preciso continuar avançando. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Quem busca a santidade vai errar. Vai tropeçar. Vai ter dias difíceis. Mas o importante não é nunca cair. O importante é continuar levantando. Talvez ser santo não seja nunca errar. Talvez seja nunca desistir de tentar. E essa é a mensagem que eu queria deixar nesse primeiro episódio. A santidade não é para pessoas perfeitas, é para pessoas perseverantes, pessoas que continuam caminhando mesmo quando a estrada fica difícil. Porque quem continua caminhando sempre chega mais longe do que quem desistiu no começo. E tem mais uma coisa que eu acho importante lembrar. Muitas vezes a gente imagina que a santidade acontece em momentos grandiosos, mas a maior parte dela acontece nas pequenas escolhas do dia a dia. É quando ninguém está olhando. É quando você escolhe fazer o certo mesmo sem receber elogios. É quando decide levantar da cama para rezar, mesmo sem vontade. É quando controla uma palavra que poderia machucar alguém. É quando ajuda uma pessoa sem esperar nada em troca. A internet costuma mostrar apenas os grandes testemunhos, mas a realidade é que toda vida santa é construída um passo de cada vez. Ninguém acorda santo de um dia para o outro. Existe um caminho, existe esforço e existe perseverança. Por isso, se você sente que está longe do ideal, não desanime. Continue dando um passo de cada vez. Continue tentando melhorar um pouco hoje.
depois mais um pouco amanhã. Porque as grandes transformações normalmente começam de maneira simples, quase invisível, mas se tornam enormes com o passar do tempo. E quem sabe daqui a alguns anos você olhe para trás e perceba que aquela decisão pequena de continuar firme foi justamente o começo da mudança que você tanto procurava.